Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, nesta quarta-feira, dia 2 de setembro do ano da graça de 2020. Fazemos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja construída, edificada, sonhada, com sacrifício, com amor, com a dedicação, com a entrega dos imigrantes católicos de língua portuguesa que chegaram a esta cidade. E hoje, passados estes 40 anos desde a sua edificação, já somos também um dos seus filhos, seus descendentes, daqueles que têm por missão a continuar o projeto e os sonhos dos seus pais. Nós hoje, nesta quarta-feira, somos chamados a rezar o Salmo 76. O Salmo 76 recorda-nos, o salmista pretende que nos lembremos das maravilhas do Senhor, cantar todas as grandezas do Senhor. O cristão não pode ficar na lamentação dos maus acontecimentos, daquilo que acontece de mal, mas temos que nos lembrar todos os dias de tudo bom, das grandes maravilhas que o Senhor faz em nós. E diz assim o salmista, neste Salmo 76: quero clamar ao Senhor Deus em alta voz eu clamo a Deus, que Ele me ouça. No meu dia de aflição busco o Senhor, sem me cansar, ergo de noite as minhas mãos, e minha alma não se deixa consolar. Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, e ao recordá-lo, minha alma desfalece. Não me deixaste, ó meu Deus, fechar os olhos, e perturbado já nem posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos de outrora, e dos anos que passaram recordo-me. Meu coração fica a pensar durante a noite, e de tanto meditar eu me pergunto: será que Deus vai rejeitar-nos para sempre? E nunca mais nos há de dar o seu favor? Por acaso o seu amor foi esgotado? Sua promessa afinal terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que é esta a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizeste. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compara ao nosso Deus? Sois o Deus que operastes maravilhas. Vosso poder manifestaste entre os povos. Com o vosso braço redimiste o vosso povo, os filhos de Jacó e de José. Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, elas tremeram e os abismos se agitaram. E as nuvens derramaram suas águas, as tempestades fez ouvir a sua voz. Por todo lado se espalharam as vossas flechas. Ribombou a vossa voz entre os trovões. Vossos raios toda a terra iluminaram. A terra inteira estremeceu e se abalou. Abriu-se em pleno mar o vosso caminho,
e a vossa estrada pelas águas mais profundas, mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. Como um rebanho conduziste o vosso povo e o guiaste por Moisés a Arão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São santos, ó Senhor, os vossos caminhos. Haverá Deus que se compara ao nosso Deus? Portanto, o salmista, neste Salmo 76, partindo da sua dor, do seu sofrimento, das suas mágoas, dos seus abandonos, da sua solidão, da sua doença, partindo disso tudo, e estando numa situação frustrante, reergue-se e contempla as maravilhas que o Senhor faz. E é esta atitude do cristão, reerguermos-nos e olharmos para aquilo de belo que o Senhor edificou e construiu ao nosso redor. A leitura breve desta manhã é tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. E diz São Paulo aos Romanos: Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E esta pergunta também, continuando a reflexão do salmista: o que é que nos poderá separar ao amor de Cristo? O que é que será preciso para nos afastarmos do amor de Cristo? E constatando, às vezes, é preciso tão pouca coisa. Esquecemos de Deus com tão pequena facilidade. Nesta manhã temos um texto, como na nossa vida vão morrendo pessoas. Santo Ambrósio de Milão, que foi eleito, como nós sabemos, ainda catecúmeno, o povo começou a gritar Ambrósio Bispo, e ele batizou-se, recebeu todos os sacramentos e depois foi ordenado então bispo. Foi um grande santo que os italianos muito veneram, Santo Ambrósio. E um dia partiu-lhe o seu irmão que se chamava Sátiro. E a morte do seu irmão fez-lo pensar sobre este mistério que é a morte, que a todos angustia. E ele escreveu este lindo texto sobre a morte. Percebemos, irmãos, que a morte é lucro e a vida é castigo. Por isso Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, espírito de vida, senão pela morte do corpo? Morramos então para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo em acto, para que, por esta segregação, nossa alma aprenda a subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não se alcançam os desejos terrenos, aceita a imagem da morte, para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do Espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? Diz São Paulo nos Romanos 7 a 24, no capítulo 7, versículo 24. A graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Temos um médico, usemos o médico. Nosso remédio é a graça de Cristo e o corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemos-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo.
Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E mais, pela morte de um só, o mundo foi redimido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor, evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com a sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a morte, se provarmos, pelo exemplo de Levino, dela o resultado da imortalidade, e que a morte se remiu a si mesma. Não se deve lastimar a morte, que é causa de salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho do Homem não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera, pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica, e se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno, e lançar-se para a celeste Assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar, e cantar a Deus o louvor, descrito no livro profético que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus omnipotente, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria o teu nome? Porque só tu és santo, todos os povos se prostrarão diante de ti. Diz no Apocalipse capítulo 15, versículo 3 a 4. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzido da terra ao céu. A ti virá toda a carne, já não mais manchada pelo mundo, mas unida no Espírito. Era isto que o santo Davi desejava, acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e ver as delícias do Senhor. Diz o Salmo 26, versículo 4. Então, neste dia, Santo Ambrósio, a partir da morte do seu irmão, faz uma reflexão sobre a morte e diz que a nossa opção, a verdadeira opção, não é escolher as coisas da carne, mas é escolher as coisas do Espírito, de Jesus Cristo, a seguir o exemplo de Cristo, que não fugiu da morte. A morte é a ocasião de libertação, é a possibilidade de nos libertarmos das circunstâncias em que vivemos. E coloquemos diante de Deus também as nossas preces. E digamos: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, durante todo o dia, e que jamais se ponha em nossa vida o sol da vossa justiça. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Nós vos consagramos este dia como uma oferenda agradável e nos comprometemos a praticar somente o bem. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, e fazei que todo este dia transcorra como um dom da vossa luz, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Ficai conosco, Senhor.
Ficai conosco, Senhor, para que a caridade do Espírito Santo inspire nossos corações e as nossas palavras, a fim de que permaneçamos sempre em vossa justiça e em vosso louvor. Ficai conosco, Senhor. Hoje, neste 6º dia de oração, da novena do Senhor Santo Cristo dos Milagres, da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que na nossa comunidade, Nossa Senhora de Fátima de Kingston, Ontário, Canadá, é sempre no primeiro fim de semana de setembro. Nós hoje somos convidados a rezar, a meditar sobre, olhando para Cristo, que nos recomenda a nova evangelização. Jesus ordenou: ide por todo o mundo e anunciem a boa nova a toda a criatura. Diz em São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide. A Igreja deve ocupar-se com a evangelização em cada momento da história de maneira eficaz. No Concílio Vaticano II, diz que a Igreja, por exigência radical do seu catolicismo, católica universal, obediente ao mandato do seu fundador, esforça-se por anunciar o Evangelho a todos os homens. Pouco depois, o Papa Paulo VI dizia que a Igreja vive para evangelizar. Isto é o que o Papa São João Paulo II, começou a pedir com a nova evangelização. Primeiro, se referiu à América Latina pelo 5º centenário da evangelização. Não tardou para pedir também ao mundo inteiro como preparação para o ano 2000. Temos que preparar algo digno de Jesus para a sua festa. Qual será o presente? Evangelizar. Preparar um mundo mais cristão e com mais cristãos. Não se trata de proclamar um novo Evangelho, mas de anunciar uma maneira mais eficaz o único Evangelho do Senhor. Tem que se proclamar que Jesus é o Senhor com novo ardor, com novos métodos, expressões e signos. O mundo não pode perder-se. Jesus é o Senhor porque assim quis Deus Pai. Esforçarmos-nos para que isto seja uma realidade. É a melhor promessa que nós podemos fazer ao Senhor de Cristo dos Milagres. Comprometermos-nos a evangelizar agora e sempre com a sua palavra e a sua vida. Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Cristo trouxe-nos a boa notícia do Pai, que Deus nos ama. E evangelizar é levar esta notícia a todos os cantos da terra. E esta é a missão diante do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A imagem que temos nos Açores veio de Constantinopla, veio de onde hoje é Istambul, do Oriente. Os cristãos, quando foram invadidos, trouxeram para Roma e depois o Santo Padre ofereceu às irmãs de São Miguel. E o Santo Cristo também simboliza, a própria imagem do Santo Cristo simboliza esta atitude de ir a evangelizar. E os açorianos, o povo dos Açores, trouxe a imagem, trouxe esta devoção no sentido de evangelizar a Terra Nova, porque foi esse o sentido que o Papa Clemente VII teve quando deu a imagem às irmãs. Oremos. Acendei, Senhor, em nossos corações a caridade da vossa luz, para que, andando sempre no caminho dos vossos mandamentos, sejamos livres de todo o erro e sejamos evangelizadores no nosso mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Desejo a todos um santo dia e que nos questionemos o que nos poderá separar do amor de Cristo. Bom dia.